Olá, pessoal! Hoje a gente está dando seguimento a mais uma aula de biologia. Nós estamos na quarta aula de biologia já, dando seguimento. Eu sou a professora Dominique. É um prazer estar novamente com vocês, agora no formato diferente de aula. E para quem tem acompanhado, nós começamos com a primeira aula com Origem da Vida, com o professor Marcelo, depois as outras duas, Citologia, com a professora Tayane. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o quê? Sobre a parte de metabolismo celular. Então, vou mandar um oi para aqueles nossos alunos que já foram nossos alunos, que também estão nos seguindo mais esse ano. E vamos começar sobre um assunto que é bem pertinente, sobre a questão do metabolismo celular. Bom, quando a gente conversa sobre metabolismo celular, o que vem ao nosso pensamento? Bom, metabolismo celular. Todo funcionamento celular, ele precisa de energia. A todo momento, as células, para se manter vivas, ela está ocorrendo um conjunto de reações. Então, o metabolismo celular, a gente pensa em quê? Energia. Energia é vida. Então, todas as células do nosso corpo, elas estão produzindo energia, porque elas precisam dessa energia para a manutenção das suas funções vitais. E quando a gente fala em metabolismo celular, a gente pensa, como é que a célula vai produzir energia? Qual é a fonte de energia? Então, a gente pensa em vários tipos de processos. E dentro do metabolismo, não tem como pensar em reações de catabolismo e reações de anabolismo, porque o metabolismo é uma transformação, é uma mudança. Então, o que são as reações de catabolismo? As reações de catabolismo é o quê? São aquelas reações que vão quebrar moléculas para produzir energia, que vão ser usadas pela célula, e produzir moléculas mais simples. Mas também existem o quê? Existem também as reações de anabolismo, que ela é contrária ao catabolismo. Ela vai absorver essa energia em reações para formar moléculas mais complexas. Então, o metabolismo, nossas células, todo momento está fazendo reações de catabolismo e anabolismo. Mas vamos pensar assim, mas para que isso acontece? Produção de energia. Mas quais são os mecanismos que vão promover isso? Tem que pensar que existem vários mecanismos que a gente precisa estudar, que para a prova do Enem ele explora bastante, que temos vários processos para obtenção de energia. Aqui, um dos principais que movimenta toda a energia no nosso planeta, na biosfera, é a fotossíntese. É um mecanismo de obtenção de energia. Além da fotossíntese, temos a respiração celular, que ela vai promover energia para nossas células, quebrando moléculas complexas, então fazendo o processo de catabolismo para providenciar o quê? Energia para nossas células. Tem a fermentação, que é uma respiração sem a presença de oxigênio, que principalmente os organismos anaeróbicos fazem. Tem a quimiossíntese, que são organismos que eles quebram moléculas inorgânicas, compostos inorgânicos, para produzir a energia para continuar a manutenção do seu sistema celular. Então, a gente vê assim, metabolismo celular e a questão dos mecanismos para obter essa energia celular. Então, o que a gente vai ver hoje nessa aula? De fotossíntese e respiração celular. Nas aulas de citologia, vocês provavelmente conheceram as organelas, e as organelas principais desse mecanismo da fotossíntese seria quem? Vamos pensar. Quem? Quem é a organela que é responsável pela fotossíntese? O cloroplasto. Pela respiração celular, quem? A mitocôndria. Então,
esses são os assuntos que o Enem gosta muito de abordar, principalmente fotossíntese e respiração celular. Então, vamos conversar um pouco sobre o primeiro mecanismo de obtenção de energia. Bom, a fotossíntese. Quem é que faz a fotossíntese? Que processo é a fotossíntese? O nome já diz, né? Fotossíntese. É a formação de algo através da luz. Então, é a formação de um composto orgânico através da luz. O que é a luz? A luz é energia luminosa. Então, a fotossíntese vai ser uma conversão de energia luminosa em energia química para produzir compostos orgânicos como a glicose. A glicose, o que é? A glicose é um carboidrato, é uma molécula rica em energia. Então, os seres autotróficos, eles produzem a energia pela energia luminosa e transformam em energia química. Bom, e uma das coisas que vocês têm que saber o que é? Que a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Por quê? Porque ela que sustenta toda a cadeia alimentar. Nós temos o quê? Nós temos o Sol, que ele é uma fonte de energia luminosa, e é uma energia que ela tem que ser aproveitada de alguma forma. Os seres heterotróficos, eles não produzem sua própria energia. Eles necessitam de uma fonte externa, através da dieta. Os seres autotróficos, eles são seres que produzem energia. Por quê? Eles conseguem transformar a energia solar em energia química. E eles são o quê? A base para toda a cadeia alimentar. Eles sustentam de energia toda a cadeia alimentar. Porque tudo depende do quê? Do produtor. E o produtor é o quê? É um ser autotrófico. Ele vai conseguir construir o seu corpo, manter o seu sistema funcionando, a energia é a base toda da energia luminosa. Bom, então a gente já sabe que a fotossíntese é extremamente importante. Graças a ela, nós temos o oxigênio, nós temos a matéria orgânica, temos todo um ciclo. Mas a gente pensa assim, como é que tudo isso começou? Né? Quem foram os primeiros cientistas a pensar quais são os componentes da fotossíntese? Pensem comigo. Quem poderia ser? Nós temos aqui um primeiro cientista, um químico, que é o Joseph Priestley, que ele foi em 1772. Aí ele, naquele tempo, que eles acreditavam? Eles observaram que quando um organismo vivo, por exemplo, eles colocaram um ratinho no recipiente de vidro. E o que eles observavam? Eles observavam que aquele ratinho, ele com o tempo ele morria. Que o ar que ele consumia, era o ar que tinha naquele ambiente, era esgotado porque ele consumia e esse ar não se renovava. Então, tanto um ratinho que era colocado no vidro, ou como, por exemplo, uma vela acesa, hoje a gente pode até experimentar botar uma vela acesa e botar um copo ou num recipiente fechado, ela vai se apagar, porque o ar ele se esgota naquele local. Então, ele resolveu fazer um novo experimento e ele colocou o quê? Ele colocou uma planta junto com esse ratinho. E ele observou o quê? Que esse ratinho ele se manteve vivo. Mas por quê? Porque ele notou que a planta, de alguma forma, ela liberava o quê? Liberava oxigênio. Esse ratinho supria do oxigênio e liberava gás carbônico. E esse gás carbônico a plantinha fazia o quê? Ela utilizava no processo de fotossíntese. Então, ele notou o quê? Que os vegetais, eles renovavam o ar. Então, eles pensavam assim, bom, então os vegetais, eles renovam o ar.
Então, ele se deu conta, não, então os vegetais são responsáveis por liberar oxigênio para a atmosfera. E aí foi de grande importância essa descoberta, por quê? Por causa que ele se deu conta da importância dos vegetais, no caso a fotossíntese, que vai liberar o gás oxigênio para a atmosfera e consumir o gás carbônico. Então ele se deu conta que toda a vegetação, é por isso que o ar no universo, ele não se esgotava. Havia tantas pessoas respirando, havia tantos processos de combustão e o ar não se esgotava, ele se renovava. E ele entendeu o quê? Que isso é tudo devido à questão da presença da vegetação. De alguma forma influenciava no gás oxigênio, na liberação de gás oxigênio. Bom, além dele, houveram outros pesquisadores importantes nessa descoberta dos componentes, os que são responsáveis pela fotossíntese. Eles elucidaram sobre. Depois veio a questão não só da descoberta do gás oxigênio, mas também teve em 1779 um médico holandês, o Angel Rose, que ele colaborou com o estudo dele e ele se deu conta que o ar, para ser renovado, as plantas precisavam ser iluminadas. Então, com a participação dele em 1779 com os estudos, ele notou que as plantas precisavam ser iluminadas. Então, a fotossíntese dependia de luz. E depois os estudos vieram e mostraram a questão da influência da água na fotossíntese e depois a questão do gás carbônico. Bom, vamos ver aqui. Então, aqui mais ou menos foi um histórico da fotossíntese, certo, pessoal? Então, a gente já consegue notar a questão dos primeiros pesquisadores, cientistas que vieram elucidando a importância dos vegetais, os vegetais e a liberação de gás oxigênio, depois a participação da luz, questão a participação da água no processo de fotossíntese, e depois quem era a fonte de gás carbônico. Bom, quem são os seres que realizam a fotossíntese? Então, a gente tem que ter noção quem são, que são seres autotróficos, né? São seres clorofilados. Então, nós temos as plantas, as algas, nós temos as bactérias fotossintetizantes, as cianobactérias. Bom, uma coisa que é importante de comentar sobre a questão dos seres que fazem fotossíntese é que a gente, há muitos anos atrás, havia uns comentários que a Amazônia era o pulmão do mundo, mas a gente sabe hoje, quer dizer, há um bom tempo, a gente já sabe que as plantas, elas, principalmente na Amazônia, ela é uma floresta que todo o oxigênio que ela libera através da fotossíntese, ela acaba também consumindo na respiração. Então, a quantidade de oxigênio que ela libera para a atmosfera, ela não é muito grande, porque a maioria do oxigênio que ela libera é consumido por ela mesma. Mas as algas, as cianobactérias, principalmente as algas, os fitoplâncton marinho, que é formado pelas diatomáceas, que são tipos de algas, elas sim que liberam a maior quantidade de oxigênio da atmosfera. Então, elas têm uma participação significativa nessa concentração de oxigênio para a atmosfera. Então, se a gente for falar, o pulmão do mundo está provavelmente nos mares, né, nos oceanos, onde tem o fitoplâncton marinho, que lá está tendo uma grande liberação de oxigênio. Bom, então
Então, a partir de tudo que foi conversado até aqui, o que a gente nota? Qual é a importância? E a importância é, além que é um processo que libera oxigênio e vai consumir o gás carbônico, porque os seres que fazem respiração aeróbica, elas precisam de quê? De oxigênio. Nós precisamos de oxigênio. Então, é extremamente importante a realização da fotossíntese, porque ela vai liberar o gás oxigênio para a atmosfera, que muitos seres vivos necessitam, vai consumir o gás carbônico e também ela vai formar o quê? Compostos orgânicos. Ela vai formar compostos orgânicos que vai fazer parte da nossa alimentação, que vai fazer parte da cadeia alimentar, sustentar toda a base da cadeia alimentar. Bom, então, além da nutrição, ela tem algo que, vamos dizer, que é uma das coisas mais importantes, além de todos esses fatos dentro da fotossíntese, é a questão de conseguir transformar energia luminosa em energia química, certo? Porque nossas células, elas não têm capacidade, não têm uma estrutura para aproveitar a energia luminosa. Eu não tenho uma célula que vai captar a energia solar e usar ela, a energia eletromagnética. Não. A energia da maioria dos seres vivos, eles são todos mantidos por energia química. Então, ela é responsável de formar esses compostos orgânicos. Bom, aqui é só um exemplo da questão que a energia nas moléculas orgânicas vocês provém primeiramente da luz solar. Aqui a gente vê o que nessa figura? A questão da fotossíntese e a respiração, a energia luminosa que abastece, além de manter a temperatura em condições em condições ideais para a vida no nosso planeta, ela vai sustentar a produção de matéria orgânica. Nós temos seres autotróficos, que eles são a base da nossa cadeia alimentar, e essa energia dos seres autótrofos vai ser transferida para os seres heterotróficos. Então, nós temos dois sistemas, a fotossíntese e a respiração, e agora a gente está vendo principalmente a questão da fotossíntese, que é a produção de matéria orgânica, através da energia luminosa. A respiração é um outro processo que a gente vai ver mais à frente, que ela vai quebrar a molécula de glicose, que foi formada na fotossíntese. Então, ela vai quebrar para produzir energia para nossas células. Só que esse é algo que a gente vai ver mais adiante. Também a questão que é interessante que nessa figura a gente consegue notar que seres autótrofos, os que fazem os fotossintetizantes, eles vão liberar o oxigênio que a gente consome e nós liberamos gás carbônico e eles absorvem esse gás carbônico. Então, é um ciclo. Bom, aqui a questão da cadeia alimentar, nós vamos ver isso muito em ecologia, cadeia e teia alimentar. A questão que a nossa energia está mantida, a base dela é os produtores. Nós vemos que a base da cadeia alimentar ali são os produtores. Aqui temos o consumidor primário e secundário e a matéria orgânica vai ser produzida pelos produtores através da fotossíntese. Então, a energia vai guiar, vai ser a energia solar, ela é transformada em energia química, e esses produtores vão sustentar toda a cadeia alimentar. Bom, até aqui o que a gente sabe também? Nós sabemos que para ocorrer fotossíntese, a gente precisa de um ser clorofilado, então um ser fotossintetizante. Nós temos aqui uma árvore. O que é necessário para ocorrer a fotossíntese? Esse ser autótrofo, ele precisa fazer o quê? Absorver água, então tem que ter água disponível no ambiente. É por isso que a gente dá água para as plantinhas, porque a água participa no processo de fotossíntese, a absorção de gás carbônico tá, na atmosfera, a participação
do Sol, da energia solar, da energia eletromagnética, que vai fazer o quê? Com esse, vai ser feito a liberação de gás oxigênio pela fotossíntese e a formação de carboidratos, que é a glicose. Uma das coisas que é muito importante é que a glicose é uma molécula altamente energética, ela tem muita energia. As ligações que ela tem entre seus átomos de carbono contém muita energia. Então, essa molécula é altamente energética, que é uma coisa que a gente vai ver na respiração. Como é que vai ser aproveitada essa energia da glicose? Porque aqui na fotossíntese, o que está se fazendo? Está aproveitando a energia luminosa e transformando ela em energia química. A energia química vai ser contida onde? Ela vai ficar presa numa molécula de glicose. E essa energia, depois da respiração, ela vai ser o quê? Ela vai ser dividida em pacotinhos de menor energia para formar ATPs que vão ser aproveitados para a nossa célula. Mas isso é mais adiante. Uma coisa que tem que se ligar na questão da fotossíntese é que tem, no início do processo, precisa de água, gás carbônico e energia luminosa. Vai formar glicose e gás oxigênio. Só que esse gás oxigênio, ele é proveniente da onde? Quando fala no gás oxigênio, as pessoas fazem relação que o gás oxigênio é porque o gás carbônico ele entrou no processo de fotossíntese, ele participa desse processo. Então, o oxigênio, a origem dele é do gás carbônico. Não, pessoal. A origem do gás oxigênio não vem do gás carbônico. Vocês têm que cuidar isso. O oxigênio, ele vem da água, da fotólise da água. Essa água que está sendo absorvida por esse vegetal, por essa árvore, ela vai ser quebrada e dessa fotólise, que a gente diz que é a fotólise da água, que é a quebra da água pela energia luminosa, vai formar o oxigênio. Então, se vier uma questão na prova que diga a origem do gás oxigênio da fotossíntese é proveniente do gás carbônico? Não, pessoal, não é proveniente do gás carbônico. Porque esse gás carbônico aí, ele vai ser usado na segunda etapa da fotossíntese. É dentro da fotossíntese, mas é na segunda etapa que a gente vai ver, que é a etapa química. Então, o que a gente tem que... Então, a gente tem que se ligar nessa questão sobre a origem do gás oxigênio na fotossíntese. E também a fonte de carbono para a glicose, isso é bom, já aproveitando que eu falei quem é que é responsável pelo gás oxigênio, a fonte de carbono da molécula de glicose vem do gás carbônico. Então, vocês têm que ficar ligados que o gás oxigênio, que é originado na fotossíntese, ele vem da fotólise da água, e a glicose, parte da glicose, os carbonos da glicose, são originados do quê? Do gás carbônico, que a gente vai ver mais adiante na fotossíntese, nas etapas da fotossíntese. Bom, a gente já viu o que é fotossíntese, quem faz fotossíntese, só que onde ocorre a fotossíntese? Bom, ela ocorre principalmente no tecido foliar, certo? No tecido foliar, a gente observa que ele é constituído de várias células. Essas células, como foi visto em citologia, ela apresenta organelas. E nas células vegetais, a gente observa que tem as organelas chamadas cloroplastos. Então, vocês têm que observar que a fotossíntese ela vai ocorrer nos cloroplastos, que estão presentes no tecido foliar. Os cloroplastos apresentam toda uma estrutura, membrana interna, membrana externa, tem um estroma, que parece um gelzinho, um líquido dentro do cloroplasto, o grânulo, que são essas pilhas de tilacoide aqui,
E vocês têm que ver que no grano, que são essas pilhas de tilacoide, cada moedinha dessa aqui é um tilacoide. Na extremidade, no caso, na membrana do tilacoide, a gente encontra o quê nessa membrana? A gente encontra pigmentos fotossintéticos, um conjunto de pigmentos preso a essa membrana do tilacoide, que são pigmentos que absorvem energia. Aqui mesmo tem um pigmento, a clorofila A, e são eles que são responsáveis em absorver energia, captar a energia solar. Então, você já sabe que ocorre onde? No cloroplasto. Na membrana do... Como ela é dividida em duas etapas, a fotossíntese tem a etapa clara, que é a etapa fotoquímica, e a etapa que dizem que é a etapa escura, que é a etapa química, ela vai ocorrer as duas no cloroplasto, só que a gente tem que observar que ela ocorre em locais diferentes, que agora a gente vai dar uma olhada. Então, é importante vocês saberem que tem toda essa estrutura aqui, na membrana do tilacoide, esses pigmentos que vão formar um fotossistema, que a gente vai ver o que é um fotossistema, e esses pigmentos é que vão captar energia. Então, é bem inteligente, no caso, o processo de fotossíntese, porque ele fica bem no tecido foliar, onde capta bastante radiação solar e fica bem na superfície da membrana do tilacoide. Bom, não tem como... A gente fala em fotossíntese, já pensa em luz e pigmentos, porque, que nem a gente observou, na membrana do tilacoide há vários pigmentos. Então, há vários pigmentos, existe a clorofila A, a clorofila B, a clorofila C, tem os carotenos. Então, tem diferentes clorofilas, diferentes pigmentos nessa membrana do tilacoide. O que a gente sabe? A gente tem que ter uma noção de como é que funciona a luz, o espectro eletromagnético da luz. Então, a luz ela é formada por diferentes comprimentos de onda, certo, galera? Então, aqui nós temos um espectro eletromagnético, que nos mostra bem os diferentes comprimentos de onda, do comprimento de onda curto e o de um comprimento de onda longo. Os curtos têm do raio gama, raio X, UV, e os de onda longo, que tem o micro-ondas, onde a gente gosta de aquecer nosso café com leite, nossa comidinha. E tem as ondas de rádio. Dentro desses comprimentos de onda, que a luz é formada, a gente observa o quê? A gente observa que a faixa da luz visível, que nossos olhos conseguem enxergar, ela fica entre 380 e 750 nanômetros. Então, é isso daqui, essa é a faixa da luz visível que nós conseguimos perceber. Então, por que isso aqui é importante? Porque essa luz visível, a gente pode ver nessa figura do lado, ela chega, aqui tem um lindo de um cloroplasto, ela chega aqui no tilacoide, nós vimos que ali na membrana do tilacoide tem todo uma estrutura para absorver pigmentos, para absorver essa luz, e esses pigmentos, eles têm o quê? Eles absorvem diferentes comprimentos de onda. Então, eles absorvem no feixe da luz visível. Então, existe clorofila que vão absorver comprimentos de onda em 700 nanômetros, em comprimentos de onda de 680 nanômetros. Então, existe diferentes pigmentos que conseguem absorver diferentes comprimentos de onda. Então, eles aproveitam bem a questão do feixe da luz visível. Uma das coisas que é interessante vocês notarem é que nós enxergamos aquele comprimento de onda, aquela cor, que ela não consegue ser absorvida por aquele objeto, pelo aquele organismo. Então, vamos dizer assim, as folhas verdes, elas são verdes por quê? Porque a molécula de clorofila, ela vai absorver no azul, na cor azul e na cor vermelha, entre o azul quase violeta e na cor vermelha. E ela vai refletir que cor?
se nós enxergamos verde, ela vai refletir em torno do comprimento de onda do verde. Então, por exemplo, vocês pegam um objeto da cor azul. Quer dizer que aquele objeto, ele refletiu ele absorveu os outros comprimentos de onda e refletiu e não absorveu o azul, ele refletiu o azul, é o que nós enxergamos. Agora a gente entende por que as folhas são verdes, a maioria delas são verdes, porque eles estão refletindo a cor verde e absorvendo outros comprimentos de onda. Bom, a fotossíntese, a gente cada vez mais vamos nos aprofundando, porque tem várias reações, ela é dividida em 2 etapas. Vou tomar uma aguinha para me hidratar. Bom, vamos para a etapa da fotossíntese, ela é dividida em 2 etapas, certo, galera? Então, ela é dividida na etapa fotoquímica, que também é chamada de fase clara, e na etapa química, que é chamada fase escura. Essa etapa, a fotoquímica, ela vai acontecer aonde? Na membrana do tilacoide. Lá onde a gente observou, lá na superfície da membrana, aqueles pigmentos que existiam ali, que eu comentei que era o fotossistema, ali vão acontecer as reações fotoquímicas, a etapa fotoquímica. E a etapa química vai acontecer no estroma, que é lá no meio do cloroplasto. Uma das coisas que você tem que notar é que às vezes caem questões para saber se vocês sabem identificar aonde ocorre cada fase, cada etapa da fotossíntese. Então, vocês têm que estar ligados os locais onde ocorre tanto a fotossíntese como a respiração, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, aqui é um resumido interligando as 2 reações, porque uma etapa precisa da outra, elas são interligadas. Então, a primeira etapa é a etapa fotoquímica, que a gente observa aqui, que são as reações de Claro. O que a gente observa nessa figura? Que tem a etapa fotoquímica, aqui tem a etapa química. A etapa fotoquímica, para ocorrer, ela precisa de luz, é por isso que dizem que é a fase clara. Então, ela vai necessitar de luz, vai ocorrer a absorção de água. Nessa absorção de água vai ocorrer a fotólise da água nessas reações na fase clara e vai ser liberado oxigênio. Quando está ocorrendo as reações da etapa fotoquímica, ela vai produzir ATP, que é a trifosfato de adenosina, que é uma molécula que carrega bastante energia, e nessa reação também vai produzir o NADPH, que é um transportador de elétrons, é um transportador de hidrogênios, que também carrega energia. O que a gente observa? Que as reações de escuro, que a etapa química, ela vai ocorrer porque está vindo a etapa clara, na fase clara, o ATP e o NADPH2. Então, essa etapa aqui, a etapa química, ela necessita que a etapa clara aconteça, que a etapa fotoquímica aconteça, para produzir energia para que a etapa química ocorra. Então, na etapa química, a gente observa que vai ocorrer a absorção de gás carbônico e vai ocorrer o quê? Produção de glicose, desse carboidrato aqui, que carrega bastante energia. Quando ATP e NADPH são usados, a gente observa que ele volta novamente para a etapa fotoquímica, tanto o ATP ele transforma em ADP, e o NADPH, depois retirado essa energia, que os hidrogênios são coletados, os elétrons são coletados, ele se forma NADP e volta para a etapa fotoquímica, para novamente ser formado ATP e NADPH2 e voltar para as reações de escuro. Bom, aqui é um resumo de cada etapa. Então, nós temos a etapa fotoquímica, que é a formação de moléculas químicas através da luz, fotoquímica, lembre, fase clara, membrana do tilacoide. Etapa química, fases de escuro,
e o local é no estroma. Só que assim, não é porque é chamado de fase escura ou que ela não tenha dependência direta da luz, é que ela vai dizer, ela só é feita no escuro. Não, ela é feita em dias iluminados, porque assim, a fase clara ela tem que ocorrer, então ela está ocorrendo no dia para produzir ATP e NADPH para a etapa química. Então, elas vão ocorrendo juntas. Bom, aqui o que a gente observa? Um tilacoide, né? As pilhas de tilacoides dentro do cloroplasto. O que eu quero mostrar nessa figura para vocês? Quero mostrar só bem os locais onde ocorre. A etapa fotoquímica vai ser aqui nos tilacoides. Entrada de água, liberação de oxigênio, formação de energia para entrar no ciclo de Calvin-Benson. Aqui nós temos a etapa química, que é consumo de gás carbônico, que o gás carbônico vai ser fonte de carbono para formar a glicose, liberação de água e ocorre no estroma. Bom, vamos agora conversar um pouquinho mais sobre a etapa fotoquímica. Então, a gente observou o quê? Que existe a etapa fotoquímica e a etapa química. A etapa fotoquímica já diz, foto, depende totalmente da luz, então ela precisa da incidência da luz solar que vai ser absorvida pela membrana do tilacoide. O que ocorre nessa etapa fotoquímica, nessa fase clara? Quais são os eventos principais? Vai ser absorção. A etapa clara vai ter absorção de luz pelas clorofilas, o primeiro momento é essa absorção de luz. Vai ter a entrada de água e quebra dessa água, que é a fotólise da água, nesse processo, na etapa fotoquímica. Por que a fotólise da água? Porque a água, além de liberar oxigênio para o meio, ela vai liberar elétrons e hidrogênio, quando ocorre a quebra dela. E fotofosforilação cíclica é cíclica. A gente vai ver ali nos processos cíclico, que a gente vai ver nos fotossistemas, que tem uma forma cíclica, é cíclica, mas isso a gente já vai ver daqui a pouco. E a produção de ATP e NADPH. Essa produção de ATP e NADPH que vai ser responsáveis por conseguir fazer a fase escura acontecer. E ocorre na membrana do tilacoide. Bom, vocês devem dizer, minha nossa, o que é isso? Bom, gente, não se assustem. A gente já viu desde o início ali que aqui na membrana do tilacoide há pigmentos, há um conjunto de pigmentos que vão captar energia solar, que vão absorver energia solar. Só que o nome desse conjunto aqui de pigmentos, junto com proteínas, eles formam os fotossistema. Então, aqui é um fotossistema. A fotossíntese tem dois fotossistemas, tem o fotossistema 1 e tem o fotossistema 2. O que é um fotossistema? O fotossistema o quê? Ele tem um centro de reação, é formado por um centro de reação, que é um par de clorofilas que absorvem a energia, que vem daqui, ó, vem dessa parte do complexo antena. Quando a gente fala em complexo antena, a gente pensa em antena. O que a antena faz? Ela capta, né? Então, as clorofilas são esses montinhos verdes aqui, que tem o tipo de uma cabecinha, ó. Então, elas aumentam a eficiência de captação de energia eletromagnética. Então, aqui a gente vê várias clorofilas, pode ter clorofila A, clorofila B, tem moléculas de carotenoides. Aqui nós vemos o quê? Aqui é o complexo antena, aqui é o centro de reação. O que acontece aqui? Aqui a gente observa que a radiação solar está incidindo na clorofila, vai ocorrer uma grande excitação. Aqui fala fótons, porque fótons são moléculas de energia que vão excitar essas clorofilas. As clorofilas vão ficar extremamente energizadas.
Quando elas ficam energizadas, essas clorofilas, elas vão liberar elétrons, e esses elétrons energizados, eles se movimentam através dessas clorofilas. Então, elas são energizadas pelos fótons, pela energia solar, e vão transferir esse elétron energizado para o centro de reação. E do centro de reação, ele vai atravessar a membrana, que agora a gente vai dar uma olhada. Então, aqui vocês têm que ver bem claro essa estrutura aqui na membrana do tilacoide, para vocês entenderem o início da etapa fotoquímica. Bom, eu comentei que existe dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Eles funcionam juntos, praticamente juntos, né? Aqui nós temos, novamente, um fotossistema 2, aqui um fotossistema 1. O que está acontecendo aqui? Está entrando energia solar e vai energizar esses pigmentos, a clorofila. A clorofila vai liberar elétrons e esses elétrons se movimentam. Tá, professora, por que o fotossistema 2 tem um P680 e no fotossistema 1 tem um P700? O que isso significa? Isso significa que as clorofilas P680 do fotossistema 2, elas absorvem comprimentos de onda até 680 nanômetros. No fotossistema 1, quer dizer que as clorofilas elas absorvem até o comprimento de onda máximo de 700 nanômetros. É isso que quer dizer, é o comprimento de onda máximo que elas absorvem. Bom, como é que funciona esse mecanismo aqui? Aqui tenho dois fotossistemas. Então, aqui eu tenho o complexo antena e aqui eu tenho o centro de reação. Mesma coisa aqui, complexo antena, captando a luz solar, e tem o centro de reação. Do centro de reação, esses elétrons são enviados. Então, esses elétrons são energizados pela radiação solar, eles estão altamente energizados, e o que vai acontecer? Eles vão viajar, eles vão andar pela membrana desse tilacoide, através de membranas, através de proteínas de membrana. Então, aqui nós estamos vendo, são dois elétrons que saem aqui do centro de reação. Esses elétrons, eles vão caminhar por várias proteínas, vão ser transportados por várias proteínas de membrana e vão viajar até o fotossistema 1. Quando eles estão atravessando essas proteínas, esses elétrons, eles estão liberando energia. Então, o elétron, ele está sendo carregado por essas proteínas de membrana, que tem o citocromo, plastoquinona, plastocianina. Então, esses elétrons estão atravessando essa membrana e liberando energia. Eles estão perdendo energia e essa energia está sendo liberada para o meio. Quando eles liberam essa energia, eles estão fazendo o quê? Eles estão ajudando no bombeamento de prótons para esse meio. Por que é interessante eles liberarem energia e formar esses prótons nesse meio? Aumentar a liberação de prótons aqui nesse meio, esses H+. Porque esses H+, em grande quantidade, eles vão fazer o quê? A fosforilação do ADP. Mas o que é a fosforilação do ADP? É a mesma coisa que é sintetizar ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Então, é energia para síntese de ATP. Então, esses H+, aqui, eles vão ser responsáveis pela fotofosforilação, então, produção de ATP. ATP é como se fosse uma moeda energética. Ela vai participar dos processos posteriores na etapa química. Então, aqui está se produzindo energia na forma de ATP. Bom, então, um dos objetivos desse elétron que foi carregado aqui é liberar energia para formar esses H+, e esses H+, vão ser responsáveis pela formação de ATP. Bom, então o elétron chegou no fotossistema 1. Esse elétron,
ele já perdeu bastante energia nesse caminho. Então, o que vai acontecer? Aqui está ocorrendo também a absorção de radiação solar, radiação eletromagnética. Então, esse elétron que veio daqui do fotossistema 2, ele vai ser novamente carregado, energizado por esse fotossistema 1 aqui, e esse elétron novamente vai se energizar e ele vai novamente caminhar pela ferridoxina, por proteínas que vão carregar ele, e ele vai continuar liberando energia. Só que ele vai liberar também hidrogênios. Então, nós temos um NADP aqui que ele está na forma oxidada, que é uma molécula que transporta energia, ele capta energia e a energia fica contida nela, depois que ela recebe um hidrogênio. Então, NADPH, ela recebeu esse hidrogênio e ela está energizada. Então, melhor dizendo assim, o NADP+, ele não está energizado. Ele vai receber esse hidrogênio e vai formar o NADPH, que também ele vai ser uma fonte de energia para a etapa química. E esse processo aqui acontece pela NADP redutase, que é uma enzima que participa desse processo aqui. Então, a gente observa aqui fotossistema 2 e fotossistema 1. Por que é primeiramente fotossistema 2? Porque é a ordem com que foi descoberto os fotossistemas. Então, primeiro foi descoberto o fotossistema 2 e depois foi descoberto o fotossistema 1. Então, o que a gente vê? Aqui, na etapa fotoquímica, é onde ocorre a transformação de energia luminosa em energia química. Então, a gente viu a energia luminosa chegando, energizando elétrons, e esses elétrons vão produzir ATP, são responsáveis em produzir ATP e NADPH. Certo, pessoal? Então, a gente já pode contar que ATP e NADPH, elas estão carregando agora energia química. Não está mais na forma de energia luminosa, porque isso foi transformado através todo esse mecanismo aqui dos fotossistemas. Aqui a gente observa o quê? Que está ocorrendo a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, que vai ser responsável, é a quebra da molécula de água pela luz, não esqueça, fotólise. Vai liberar oxigênio para a atmosfera e vai liberar elétrons para carregar esse sistema aqui. Vai carregar o fotossistema. Mas por que o fotossistema 2 vai necessitar desses elétrons que são derivados da água, da quebra da água? Porque os elétrons daqui, eles viajam até o fotossistema 1 e eles não voltam. É por isso que a gente diz que ele é um processo acíclico. Ele não é um ciclo. Os elétrons vão do P680, depois eles têm todo esse trajeto aqui entre as proteínas transportadoras de elétrons, vai fazer a função dele de liberar energia para a formação de H+, e produção de ATP, e vão chegar no P700 e vão formar NADPH. Então, eles não retornam. Então, quem carrega de elétrons o P680 vai ser a quebra da água. Bom, eu comentei sobre o processo cíclico e acíclico, certo, pessoal? Então, naquela imagem ali é a mesma essa aqui. Só que ela está mostrando o quê? Que aqui, no processo acíclico, vai ocorrer, só no processo acíclico, ocorre a participação do fotossistema 2 e fotossistema 1. Nesse processo acíclico é porque a restauração dos elétrons do P680 é feita pela fotólise da água, e eles viajam e são totalmente aproveitados aqui no NADPH, a energia deles. Então, não é um processo cíclico, é acíclico. Esse fotossistema aqui, o 2, ele vai carregar o fotossistema 1, e o fotossistema 2
vai ser carregado de elétrons pela fotólise da água. Certo, galera? Bom, o processo cíclico. Então, se é cíclico é porque ele faz um ciclo. Quem é que participa do processo cíclico? Voltando aqui, uma coisa que é importante saber no processo acíclico é que vai ocorrer a fotólise da água, produção de ATP e produção de NADPH. Produção de NADPH, esse NADPH e ATP vão ser usados na etapa química. O processo cíclico é apenas um fotossistema que participa, que é só o fotossistema 1, vai ocorrer só a produção de ATP. E por que é cíclico? Porque os elétrons que são energizados, as clorofilas, que são energizadas pela radiação eletromagnética, e elas liberam os elétrons, ela vai passar por proteínas de membrana, vão produzir ATP, porque elas vão estar liberando, os elétrons vão estar liberando energia, esses H+, em forma de H+, aqui nesse meio, os H+, eles vão ser responsáveis pela produção de ATP, elas fornecem, o movimento desses H+, vão ser responsáveis pela produção de ATP, e eles retornam ao P700. Então, é diferente do processo acíclico. Esse só o fotossistema 1 participa e ocorre só a formação de ATP. Tá, mas por que tem que ser... Por que tem que ter esse processo cíclico? Não pode ser só um processo único. Porque a quantidade de ATP formada no processo acíclico não é suficiente para alimentar a etapa química. Então, precisa desse processo cíclico para produzir mais moléculas de ATP que vão ser usadas na etapa química. O que é isso, professora? Meu Deus! Bom, eu estou mostrando para vocês a nível de membrana. Como é que funciona isso? Aqui em cima, nós vimos o quê? Nós vimos o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Então, vocês observem comigo. Esse fotossistema 2 é esse aqui, ó. A gente está aqui na membrana do tilacoide. Nós estamos visualizando a membrana do tilacoide. Nós temos aqui o estroma e o lúmen do tilacoide. O que a gente está observando aqui? A gente está observando a energia luminosa incidindo aqui no complexo antena, que é formado pelos pigmentos, pela clorofila A, B, carotenos, que é isso aqui, que está aqui em cima. Então, incide a energia luminosa, a gente vê a questão da excitação dos elétrons. Nós estamos vendo a plastoquinona, plastocianina, os citocromos, que são essas membranas, essas proteínas inseridas na membrana. Então, o que a gente está observando aqui? A gente está observando a membrana tilacoide com o complexo antena, a excitação dos elétrons, os elétrons estão energizados aqui, estão passando pelas proteínas de membrana e estão liberando o quê? Estão liberando H+, esses prótons, que são esses hidrogênios H+, que são formados aqui no lúmen do tilacoide. Aqui nós estamos observando o quê? A fotólise da água, que também vai fazer o quê? Fornecer elétrons para o fotossistema 2 para continuar a caminhada dos elétrons até a ferridoxina. Aqui é o fotossistema 1. O que a gente observa aqui? A quantidade de prótons é bem maior no lúmen do tilacoide do que no estroma. A gente observa o fotossistema 2, o fotossistema 1, os elétrons que estão caminhando, que estão sendo transportados por essas membranas, por essas proteínas, desculpe, através das membranas, e liberando, conforme eles vão passando, estão liberando energia, que vão produzir esses H+, aqui no lúmen do tilacoide. Só que esses H+, eles têm que sair e irem para o estroma. Eles não podem ficar presos aqui no lúmen do tilacoide. Então, tem a participação aqui de uma ATP sintase ou sintetase do ATP,
ou ATPase, também chamada, que ela é responsável em bombear esses prótons, esses H+, para fora, para o estroma. Quando ocorre essa movimentação de prótons, ela vai se movimentar e vai formar ATP. Então, essa movimentação aqui, devido a essa grande quantidade, esse grande gradiente de H+, nesse lado, vai ser responsável por movimentar essa proteína aqui, e ela vai transformar ADP, vai se ligar em fosfato inorgânico, e vai produzir ATP. Então, praticamente aqui está acontecendo a etapa fotoquímica. Certo, galera? Bom, agora nós chegamos na etapa química. Bom, o que a gente espera da etapa química? Bom, a etapa fotoquímica ela foi para quê? Para produzir ATP e NADPH. Ela produziu NADPH e ATP para poderem movimentar a etapa química, que é a fase escura. E o que vai entrar nessa etapa química? Essa etapa química vai entrar o gás carbônico. Essa etapa química, nós falamos que é formada pelo ciclo de Calvin. Bom, o ciclo de Calvin é o quê? É um conjunto de reações que vão formar compostos que vão formar moléculas orgânicas. Então, o que a gente está vendo aqui? Nas reações luminosas, foi produzido NADPH, foi produzido ATP. O ciclo vai começar bem aqui, ó. O ciclo começa na entrada do gás carbônico, o gás carbônico entra no ciclo, ele vai se combinar com um composto de 5 carbonos, desculpa, que é uma ribolose 1,5 bifosfato. Eles se combinam por meio de uma enzima chamada rubisco. Essa enzima ela é responsável pelo quê? Ela vai pegar o gás carbônico e ligar a ribolose 1,5 bifosfato. Nós temos aqui o quê? Uma etapa de fixação. Fixação é a etapa onde vão unir os carbonos e vão formar uma molécula intermediária instável, com 6 carbonos. Um carbono proveniente do CO2, os 5 carbonos provenientes da ribolose, que foram unidas pela atividade enzimática da rubisco e vão formar esse intermediário instável. Esse intermediário instável, ele rapidamente se quebra, porque ele tem uma grande quantidade de energia, e vai formar o quê? Moléculas de PGA, que é 3-fosfoglicerato. Dessas moléculas de PGA, elas vão receber energia, elas vão usar o ATP e vão usar o NADPH para formar moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essas moléculas aqui vão ser 6 moléculas de gliceraldeído. Uma delas vai para a formação de açúcares, carboidratos, que é a glicose. Também pode formar amido, aminoácidos e ácidos graxos. E as outras 5, elas vão para regenerar a ribolose 1,5 bifosfato, a RUBP. Então, nós sabemos que no ciclo de Calvin, é por isso que é um ciclo, porque das 6 moléculas que são formadas aqui, uma vai para a formação de carboidrato e as outras 5 continuam no ciclo e novamente ocorrem várias reações que vão formar a ribolose e novamente a ribolose vai se ligar ao CO2 pela rubisco, novamente vai formar uma molécula intermediária que se quebra. Dessas reações aqui, para formar esse composto PGAL, vai ocorrer consumo de ATP, consumo de NADPH, que foram usados que foram produzidos lá na reação clara, na fase fotoquímica. Então, vocês notam que aqui chegou realmente o objetivo, que era a fotossíntese, a produção de carboidratos, produção de glicose, que vão ser armazenados, que são a fonte de energia. Bom,
O meu tempo está quase se esgotando, galera. Então, é um resumo rápido aqui da fase fotoquímica e a fase química. Fase fotoquímica, reações que são totalmente dependentes da radiação luminosa. Temos o fotossistema 1 dentro da fase fotoquímica, fotossistema 2, os pigmentos que absorvem energia luminosa e as clorofilas. Temos também a entrada da água, a fotólise da água, que é a quebra, produzindo oxigênio para a atmosfera. Nessa fase fotoquímica, a produção de ATP e NADPH, que são usados como energia para impulsionar a fase química e produzir a glicose, que é uma molécula cheia de energia, e do ciclo voltam o NADP e o ADP e vão se carregar novamente, formando o ATP e NADPH. Bom, aqui, para a gente ter noção dos componentes que são importantes na fotossíntese, a clorofila, a água, NADPH, o ATP, o CO2, os citocromos, que são transportadores de elétrons. Então, no caso, a nossa aula já está se encerrando. Tomara que vocês tenham, eu tenho ajudado na questão do processo de fotossíntese. Conversamos um pouco dentro do metabolismo celular sobre fotossíntese, só que também temos a parte de respiração celular que vamos conversar também mais adiante. Então, foi ótimo estar com vocês. Tomara que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no Facebook, que a gente vai tentar responder. Então, é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês. Tomara que eu tenha ajudado nessas etapas de fotossíntese. Então, é isso. Então, até mais. E vamos embora. Para sexta que vem tem outra aula de biologia. Certo? Tchauzinho, galera. E tem um bom fim de semana.